A qualquer momento, não há mais nenhum tipo de escritura para ser preenchido, e a qualquer momento, a trombeta de Deus pode tocar. E Jesus Cristo pode voltar, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, o arrebatamento da igreja. Há algum tempo atrás, nós recebemos um convite pela igreja na União Soviética de ir até ali para uma série de cultos. E eu fiquei meio que receoso. Eu aceitei o convite com um pouco de medo. E depois de muita oração, mesmo depois que eu recebi o conselho do pessoal do governo, mas é importante porque é o cumprimento de uma profecia bíblica. E se eles estão tão pertos, quanto mais pertos devemos estar do momento onde Deus vai tocar aquela trombeta e soprá-la, e Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia diz, com júbilo, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Quanto mais perto devemos estar. Mas esse não é o maior sinal. O maior sinal que o arrebatamento está para acontecer. Nós já tivemos todo tipo de deviação de doutrina a respeito da vinda do Senhor. Alguns nos dizem que nós temos que passar por grande tribulação, e os cristãos serão purificados nessa grande tribulação, mas isso não é bíblico. A Bíblia nos diz que nós somos purificados pela palavra. Verdade. E eu gosto da maneira que o irmão Warb diz, vamos deixar o purgatório para os católicos. Você não pode, Paulo disse que então conforte uns aos outros com essa palavra, e você não pode confortá-los dizendo que eles têm que passar por um inferno na terra. E as escrituras dizem abertamente que nós não somos designados à ira. Deus não nos designou para a ira. Agora nós temos uma outra doutrina que está predominante, que é chamada do domínio ou do reino. Mas bem no coração do ateísmo, do comunismo, a cruz de Jesus Cristo permanece de pé contra todo tipo de ataque, anunciando ao mundo que aquele é o único caminho para toda a humanidade. E eu olhei para aqueles 37 acres, naquelas paredes, formulação de doutrina para tentar conquistar o mundo, começando com Lenin até o dia presente de hoje. E eu estava sentado ali, eu estava vendo o sol se pôr. Escreve e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos juntamente com eles seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora, nós já tivemos todo tipo de deviação de doutrina a respeito da vinda do Senhor. Alguns nos dizem que nós temos que passar por grande tribulação, e os cristãos serão purificados nessa grande tribulação, mas isso não é bíblico. A Bíblia nos diz que nós somos purificados pela palavra. Verdade. E eu gosto da maneira que o irmão Warb diz, vamos deixar o purgatório para os católicos. Você não pode, Paulo disse que então conforte uns aos outros com essa palavra, e você não pode confortá-los dizendo que eles têm que passar por um inferno na terra.
E as Escrituras dizem abertamente que nós não somos designados à ira. Deus não nos designou para a ira. Agora nós temos uma outra doutrina que está predominante, que é chamada do domínio ou do reino, que nos ensina que não vai haver tribulação nenhuma. E que tudo vai ficar melhor e melhor e melhor e melhor. E que os cristãos vão dominar o mundo. E que em um curto período de tempo, ele disse que entre 1 e 10 anos, já faz 1 ano desde que ele disse essas palavras, que todos os muçulmanos vão aceitar a Jesus eventualmente, os budistas, os shintoístas, os confucionistas, os hindus, os espíritas, os ateus e os comunistas. E a América vai ser o trampolim com seu presidente, com a Corte Suprema e o Congresso, os juízes, todos cheios do Espírito Santo. E nós, os cristãos, vamos dominar o mundo, então nós vamos receber a Jesus de volta. Eu não sei porque nós íamos precisar dele. Essas duas doutrinas são mentiras do inferno. O apóstolo Paulo nos diz que nos últimos dias tempos horríveis viriam. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste desse também. Ao mesmo tempo, um grande avivamento virá sobre esse planeta. Como que nós sabemos disso? Porque ele disse: eu derramarei meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. No futuro próximo nós vamos ver 2 rios fluindo um ao lado do outro, se Jesus tardar. Um desses rios vai ser a apostasia e declínio espiritual, e o outro vai ser um avivamento do Espírito Santo, um ao lado do outro ao mesmo tempo. A qualquer momento, não há mais nenhum tipo de escritura para ser preenchido, e a qualquer momento a trombeta de Deus pode tocar. E Jesus Cristo pode voltar, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, o arrebatamento da igreja. Há algum tempo atrás, nós recebemos um convite pela igreja na União Soviética de ir até ali para uma série de cultos. E eu fiquei meio que receoso. Eu aceitei o convite com um pouco de medo. E depois de muita oração, mesmo depois que eu recebi o conselho do pessoal do governo, de outros ministros que eu conhecia e confiava neles para não ir, mas depois de muita oração eu resolvi ir assim mesmo, e nós fomos. Nós ministramos em Moscou, em Minsk, na Sibéria. E eu estava pensando nisso outro dia e revivi aquele momento tão maravilhoso daquela época. Um coral de garotinhos e garotinhas siberianos que memorizaram um refrão de uma música em inglês, Como Eu Amo Jesus, e cantaram pra gente. Eu fiquei de pé ali, chorei, e uma pessoa disse: eles planejaram tudo isso. Não me importa, deixe eles planejar o que eles quiserem, contanto que eles cantem a respeito de Jesus. Alguém disse: bem, talvez eles planejaram colocar aquele povo ali, porque estava cheio de gente. Nós pregamos em igrejas batistas, igrejas da comunidade, igrejas pentecostais.
Eles serviam vinho de verdade na comunhão ali, eu não quis beber. E eles me perguntaram, por que você não bebe? E eu disse, eu não acho que é certo beber vinho. E mesmo que eu e você possamos ver as Escrituras de maneira diferente, você tem tanto problema com bebedeira aqui na União Soviética que, como uma questão de princípio, você deveria se levantar e dizer, não tem mais vinho aqui. E alguém disse outro dia, bem, ali devia ter mais agentes da KGB do que em qualquer outro lugar. Pode ser que sim, eu não sei. Mas se existiam agentes do KGB ali, eles sentaram ali, eu tenho certeza que eles choraram muito. Enquanto o Espírito de Deus movia no coração deles e eles vinham para Jesus da mesma maneira que vem pessoas para Jesus aqui, o Espírito Santo trabalhou lá como Ele trabalha aqui. Ele trabalha da mesma maneira no mundo inteiro. Enquanto aquelas pessoas vinham à frente, homens vinham chorando, clamando, e a lágrima rolava no olho dele. E como eu disse, eu não estou exagerando, quando as lágrimas rolavam e eles vinham para frente, à medida que o intérprete interpretava o que eu estava falando, e levantavam as mãos a Deus. Eu não quero saber se eles eram agentes da KGB ou agentes secretos da polícia russa. Eles ouviram falar de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quando nós estávamos para ir embora, eu acho que foi uma das despedidas mais tristes que eu já fiz. Linda essa igreja. O irmão que interpretou por mim já está com o Senhor agora, é o que me disseram outro dia. Ele com os outros impuseram as mãos nos nossos ombros e não deram uma chorada normal, mas eles choraram muito. Eles choraram de uma maneira tão intensa que o meu ombro tremia. E partiu meu coração. A opressão por trás da cortina de ferro é uma opressão que pode ser sentida no ar. Verdade. Nós estávamos indo embora, voltando para essa grande nação. A terra do valente e a casa do livre, mas eles não podiam vir. Quando nós finalmente passamos pela alfândega, estávamos do outro lado para embarcar numa linha aérea russa para ir para Budapeste, na Hungria. Eu estava orando e nós tivemos um tempo para esperar ali, eu orei. E eu acho que eu estava reclamando com Deus, eu disse, Deus, não é justo. Eles estão aqui, muitos deles já sofreram tanto, eles não conseguem nem levar uma Bíblia para a igreja. Eles não podem nem colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja no domingo de manhã. E eu disse, não é justo. E as palavras de Davi Engels, da música de Davi Engels, vieram a mim enquanto eu ainda me vejo andando de um lado ao outro ali, orando naquele saguão do aeroporto. E veio sobre a minha alma enquanto o Senhor parece ter usado para me dizer algo. Muitos de vocês já ouviram. There's a whole lot of people going home. People and soon be. Aleluia. There's a whole lot of people sing on. Aleluia. There's a whole Glória a Deus. Aleluia. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Aleluia.
I can see them seated round the whole hands of time. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me dê um minuto, por favor, me dá um momento. Existe muito sofrimento nesse mundo, mas Ele está pronto para terminar com isso tudo. Ele está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando. Por que você não levanta as suas mãos e louve a Ele por um momento, porque você está salvo? Louve a Deus, aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, bendito. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós então voltamos da Sibéria, de Minsk, e do que você chama de uma escola bíblica. Na verdade, eles não têm uma escola bíblica na União Soviética, mas há uma correspondência com alguns dos estudantes e eles estão servindo ali, e nós mandamos cartas a eles. E naquela última noite, quando estávamos jantando na cobertura do Hotel Rússia, é o hotel mais alto do mundo, com mais de 4.000 quartos. Não há nada sobre aquele hotel que faça dele bonito, ele é muito crude. Mas a cobertura, e eu esqueci quantos andares, eu acho que 30 ou 35, eu sei que o irmão Green Weisman já esteve ali várias vezes. E aonde eles nos assentaram era bem de frente ao Kremlin. E eu me assentei ali por mais ou menos 8 ou 10 vezes, todas as diferentes vezes que comemos ali. E toda a parede era de vidro, em volta daquela parte do hotel construída por Joseph Stalin. E a maioria das vezes que eu estava sentado ali, eu ficava olhando para o Kremlin, que estava a poucos metros de distância. Era possível ver dentro do Kremlin. 37 acres. E o melhor de tudo é que eu sentei ali, bem no coração, na capital do ateísmo, do materialismo, querendo ir contra tudo de bom no mundo inteiro. Eu realmente acredito que é a religião de Satanás. E a coisa mais esquisita daquilo ali é que as igrejas que estavam ali, do lado de fora do Kremlin, ainda permanecem ali como museus, ou seja lá o que for. Ainda estava ali abaixo dos ars. E eu contei uma vez 27 cruzes no topo daquelas igrejas. Em volta do Kremlin, a cruz de Jesus Cristo era vista em qualquer lugar que você olhasse. Quão irônico. Os mestres do comunismo, os russos, as deixam ali como se fossem pedaços de museu. Mas bem no coração do ateísmo, do comunismo, a cruz de Jesus Cristo permanece de pé contra todo tipo de ataque, anunciando ao mundo que aquele é o único caminho para toda a humanidade. E eu olhei para aqueles 37 acres, naquelas paredes, formulação de doutrina para tentar conquistar o mundo, começando com Lenin até o dia presente de hoje. E eu estava sentado ali, eu estava vendo o sol se pôr, e eu pensei nos americanos que pagam imposto
por causa do plano que é feito ali naquelas paredes do Kremlin. Os pagadores de imposto americanos já pagaram 2 trilhões de dólares desde a Segunda Guerra Mundial. Pense nisso. Quase 2 trilhões de dólares que quase faliram a nossa nação, tentando se preparar para uma defesa do que alguns se referem ao grande comunismo que está por vir. O mundo hoje está em um calendário. E Deus Todo-Poderoso ainda está no controle. Isso eu quero que você se lembre. Tudo o que está acontecendo nesse planeta, todo conflito, todo tipo de guerra militar, todo tipo de ditador que aparece, Deus sabe exatamente de onde vem. E tudo está no cronograma. Eu quero que você entenda isso. Veja bem, como filho de Deus, me escute com cuidado. Como um filho de Deus, nós não temos que temer. As manchetes de jornais podem ser negras, podem ser ruins, as situações podem piorar neste mundo, mas nós não temos que temer. Tudo está no calendário, está no cronograma aqui nesse planeta, está no cronograma também lá no planeta do céu. Você entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Não esteja alarmado, não tenha medo, não pense no amanhã. Tudo está no cronograma e o mestre por trás das paredes do Kremlin não tem controle de nada. Aquele que se chama de ditador lá no Mediterrâneo, Gaddafi, não está controlando nada. Nem mesmo o nosso grande presidente tem controle de nada. O Deus Todo-Poderoso ainda governa e reina nos reinos dos homens. Satanás não está controlando nada. Tudo está no cronograma aqui e lá. Com certeza está. Agora, nós acreditamos da palavra de Deus que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Como eu mencionei rapidamente, eu acredito que não há nenhuma escritura na Bíblia para ser cumprida antes de acontecer o arrebatamento. Existem muitas escrituras para serem cumpridas antes da segunda vinda. Está me entendendo? Essas são duas vindas que não tem nada a ver uma com a outra. A primeira vinda pode acontecer a qualquer momento, a segunda vinda não pode acontecer até que a primeira aconteça, que faz sentido, né? Durante essa primeira vinda, Jesus não vai colocar os seus pés nesse planeta. Bom entender. Na segunda vinda, Ele vai vir colocar os pés no Monte das Oliveiras e Ele... Só para dar um parâmetro aqui para vocês. Você que me acompanha até agora, você que está me acompanhando até agora nesse react, para nós que somos dispensacionalistas, não é que Jesus vai vir duas vezes. Ele vai vir uma vez só, ele vai estar se explicando aí, mas em duas fases. É isso que gera uma discussão teológica hoje. Então preste bastante atenção nesse momento, ele vai explicar detalhadamente, tá bom? Então vamos aqui para o que nos interessa. Ele vai reinar do leste a oeste. No arrebatamento ele não vai vir para ficar, ele só vai vir para voltar. Quando ele vier na segunda vinda, ele virá para ficar. E no arrebatamento da igreja ele vai vir por nós. Na segunda vinda ele vai vir com a gente. Há uma grande diferença nessas duas vindas. Antes da segunda vinda acontecer, a grande tribulação vai acontecer aqui na terra por um período.
vai explodir em toda a sua fúria sobre essa terra. Jesus disse que grande tribulação que o mundo jamais conheceu e nunca mais vai conhecer. A grande tribulação ele a chamou. Algo tão incompreensível, catástrofes que vão acontecer aqui, que vão destruir esse planeta. As águas transformando em sangue, espíritos demoníacos voltando do abismo, a morte, o inferno e a guerra e fome nessa terra. Nessa noite eu entendo que vai ser um período de muitas trevas. Não tem muito a ver com a doutrina do domínio e do reino de Deus, que diz que tudo vai melhorar mais e mais e mais. Mas eu tenho que te lembrar, eu não estou aqui para pregar o que eu acho que você quer ouvir. Eu estou aqui para pregar, assim diz o Senhor. Como um filho de Deus, é a sua responsabilidade, é a sua consagração, a sua dedicação, estar preparado quando a trombeta do Deus Todo-Poderoso tocar. Instantaneamente, em um momento, no abrir e fechar dos olhos, a Bíblia diz que vamos ser transformados. A corrupção vai se vestir de incorrupção. A mortalidade vai se vestir de imortalidade. Quanto mais velho eu ficar, mais eu busco isso. Às vezes, nessas cruzadas, eu fico tão cansado fisicamente que eu mal consigo ficar de pé. Às vezes eu começo a andar para uma congregação e tudo começa a ficar embaçado. As pernas começam a tremer e eu tenho que segurar em alguém para ficar de pé. Eu sinto essa minha carcaça mortal envelhecer. Eu não tenho mais os reflexos que eu tinha. Mas logo, a corrupção vai ter que se vestir de incorrupção. Verdade. A mortalidade vai ter que se vestir de imortalidade. Glória a Deus. Então eu vou ser transformado em um momento, no abrir e fechar de olhos, e eu vou jogar fora esses óculos para nunca mais ter que usá-los outra vez. As minhas costas não vai mais doer, o meu estômago não vai mais doer, os meus olhos não vão embaçar mais, a minha mente vai estar muito bem afiada, porque Jesus está voltando para buscar o seu corpo, a igreja do Deus vivo. Aquilo que eu acabei de te dizer não está sendo pregado por detrás dos púlpitos como foi um dia. Eu não vou muito a igrejas, eu não tenho como ir a igrejas, e é óbvio. Mas eu assisto a televisão evangélica e eu não me lembro quando foi a última vez que eu escutei uma mensagem na televisão cristã sobre o arrebatamento. Eu acho que nunca escutei. Eu quero dizer isso outra vez, é claro que alguém já pregou essa mensagem, talvez você tenha ouvido isso ontem, mas eu tenho assistido mesmo tanto que você, e nunca em toda a minha vida ouvi um pregador do evangelho pregar sobre arrebatamento, na televisão cristã ou em qualquer outro tipo de televisão. Isso deveria ser a mensagem principal que pregamos hoje. Isso tem que ser a mensagem principal, porque está vindo, é eminente. Como você sabe, Jimmy Swaggart? Como você sabe que Jesus Cristo vai voltar logo? Eu acredito que Ele virá logo por muitas razões. Isso é um pouco à parte aqui, mas a revista Times News saiu há alguns meses atrás que nesse exato momento em Jerusalém, eles estão treinando 400 jovens judeus, jovens israelitas. Eles estão os treinando em como trabalhar dentro das obras do tabernáculo, como adorar no templo, para que eles saibam fazer as tarefas do templo. Quer dizer, estão treinando eles agora, nesse momento. E eu perguntei um dos homens israelitas ali: como é que você sabe quem é da tribo de quem? Porque somente a tribo de Levi que pode fazer essas tarefas. Ele falou: não sabemos, mas nós pensamos que todo judeu no mundo que chama Cohen é um levita. C-A-H-N ou C-O-H-N, Cohen.
E nós estamos treinando eles, preparando eles. E eu disse, como é que você vai construir esse templo quando o domo da rocha está sentado ali? E ele disse, bem, nós acreditamos que aquele não é o lugar do templo. Nós acreditamos que aonde o muro das lamentações de Salomão está, aquele muro das lamentações que foi construído por Salomão, chamado de muro das lamentações hoje em dia, nós acreditamos que ali em frente a ele, onde você vê aqueles judeus de pé beijando aquela parede, logo ali pertinho é onde o templo de Salomão realmente esteve. E nós estamos planejando construí-lo ali. E não tem nada a ver com o domo da rocha. E isso é o que eles estão falando agora. A Bíblia nos diz que o templo vai ser reconstruído. Nós sabemos que vai ser reconstruído, então se eles estão treinando jovens agora para fazer as tarefas do tabernáculo e estão falando a respeito do lugar, os planos já foram desenhados. Modelos de templo agora em Jerusalém já foram escolhidos pelos arquitetos. Está me escutando? Você diz, irmão Swagger, isso é importante? Não, não é. Eu não estou nem aí para aquilo. Jesus mudou tudo isso há 2000 anos atrás. Está me ouvindo? Ele morreu no Calvário, ressuscitou dentre os mortos, para que nenhum tipo de cordeiro tivesse que ser oferecido, para que nenhum tipo de sangue pudesse ser colocado no propiciatório e não existisse mais sacrifício no templo. Mas é importante porque é o cumprimento de uma profecia bíblica. E se eles estão tão pertos, quanto mais pertos devemos estar do momento onde Deus vai tocar aquela trombeta e soprá-la e Jesus Cristo vai voltar, a Bíblia diz, com júbilo, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Quanto mais perto devemos estar. Mas esse não é o maior sinal. O maior sinal que o arrebatamento está para acontecer. E eu fico maravilhado com Deus porque esse pobre, fraco e indigno ministro fez algo pequeno para contribuir. Para ser sincero, todos aqui nessa plataforma fizeram. E é isso, o maior sinal de todos. O sinal que o mundo ainda não reconhece, não entende ou sabe dele. Eles nem têm notado isso. Mas é um sinal para a igreja, como nenhum outro sinal. E é um cumprimento do sermão ou profecia de Pedro, que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. E nos últimos 20 anos, centenas de milhares de batistas foram cheios com o Espírito Santo. Centenas de milhares de católicos foram cheios com o Espírito Santo. Centenas de milhares de metodistas, episcopais e luteranos foram cheios com o Espírito Santo. Você está me escutando? Quando aquela multidão nas nossas cruzadas começam a crescer mais e mais, e nós temos que alugar coliseus para 15, 20, 25 mil pessoas, para que as pessoas se assentem. Eu pensei sem mesmo orar, porque Deus me disse, em 1970, todo domingo à tarde, Ray Lugo está aqui nessa noite, ele tocou para centenas daqueles cultos, orando para pessoas serem cheias do Espírito Santo. E naquela ocasião ele me disse, se você acreditar em mim, você verá 1000 pessoas ou mais em um culto sendo batizados com o Espírito Santo. Verdade. E nós chegamos a ver 200, 300, 600 batizadas com o Espírito Santo, mas nunca 1000. Imagine só, quando eu comecei a pregar, mais ou menos 30 anos atrás, se 10 pessoas fossem cheias do Espírito Santo em um culto de avivamento, nós pensamos que tinha sido um culto maravilhoso. Em 1963, em Altar, no Illinois, num avivamento de 7 semanas, mais ou menos 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo, e eu andei nas nuvens por um ano.
Mas ele disse: você vai ver 1000 em um só culto. E eu fiquei desesperado quando eu via os anos passarem. E em meu coração eu lembrava do que Deus tinha me dito, mas eu não sei como isso podia acontecer, 1000 em um só culto. Mas quando eu via a multidão crescer sem mesmo orar, eu pensei: eu vou terminar esse culto de domingo à tarde, que as pessoas são cheias do Espírito Santo. A multidão está crescendo tanto que eu nem dou conta de orar para todas essas pessoas. Como é que alguém pode orar para milhares e milhares de pessoas que vêm para receber o Espírito Santo? Como pode? E eu não orei a respeito disso. Eu disse: Senhor, eu não disse nada para o Senhor. Eu disse: Swagger, vamos acabar com isso. Eu estava em uma cidade, e quando eu cheguei ao auditório naquele domingo à tarde, determinado a pregar mais uma mensagem e não orar por pessoas para serem cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo mesmo, eu quero dizer que Ele me colocou no canto, Ele me segurou e eu queria sair para a plataforma e começar a chorar. Foi em Greenville, na Carolina do Sul. E Ele disse: essas reuniões são minhas, elas não são suas, elas pertencem a mim. Eu sou o que te unge. Sem mim você não pode fazer nada. Ele me deixou cheio de medo, porque eu quero te dizer algo, meu irmão. Um pregador sem o Espírito Santo é como se fosse um carro sem gasolina, é como se fosse um avião sem o seu motor, é como se fosse o mundo sem o brilhar do sol. O Espírito Santo é o nosso poder, é a nossa força. Não são os seminários, não são os doutorados, não são prédios maravilhosos, mas o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão me ouvindo, igreja? Vocês estão me ouvindo, igreja? O único poder que Deus reconhece é o poder do Espírito Santo. Ele não reconhece outro tipo de poder. Eu ainda vejo aquela plataforma cheia de pessoas. Eu ainda vejo aquela audiência que lotava aquele auditório. E eu cheguei ali e disse: Senhor, eu não me preparei para pregar no Espírito Santo. E ele disse: bem, apenas me obedeça. E de pé ali ao lado do piano, eu disse: Deus, se o Senhor permitir que eu chegue até aquele pódio, eu nunca mais vou tentar fazer esses cultos sem a sua ajuda. E eu quero te agradecer por me alertar antes do culto e não depois. E eu preguei sobre o Espírito Santo. E veja bem, todos eles me disseram: você não pode fazer isso na televisão. Eles não entendem nada do Espírito Santo. Deixe-me dizer algo a você. Eu nunca prego pensando se isso vai te afetar ou não. Eu nunca prego pensando se essa pessoa vai gostar ou não. Eu nunca prego pensando se essas pessoas vão ofertar ou não. Uma vez ou outra o diabo já me disse: se você pregar isso, ninguém vai ofertar. Eu disse: eu não estou nem aí, isso é problema de Deus. Um pastor da Assembleia de Deus me disse outro dia: se você continuar pregando dessa maneira, as pessoas da Assembleia de Deus não vão te apoiar. E eu disse: se eles não me apoiarem, Deus levanta uns católicos para me apoiar. Porque eu vou pregar o Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Não me importa o que o inferno diz, ou que a denominação diz, ou que os demônios dizem, ou que o diabo diz. Não é o meu Evangelho, é o Evangelho dele, é o que diz o Senhor.
Houve um mover de Deus naquela noite, naquela tarde. Quer dizer, havia ali uma onda de glória do Espírito Santo que passou naquele pessoal. Era como se a gente sentisse a chuva cair naquele auditório. Sensacional. E mais ou menos 6 meses depois, nós começamos a cruzada no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, estado de Nova York, na Grande Central Station. Domingo pela tarde, entre 15 e 20 mil pessoas ali naquele coliseu. E eu dormi por mais ou menos 2 horas, talvez 2 horas ou 1h30. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu não estaria vivo hoje se a mão dele não estivesse sobre nós. E eu não quero mais falar sobre isso, mas era como se um peso estivesse sobre mim, como um peso que pesava como 1000 toneladas. E eu saía da cama e eu começava a andar ali de um lado para o outro daquele hotel. E eu começava a chorar e eu me lembrava das lágrimas. Eu sabia que Deus estava fazendo algo, mas não sabia o que. Na manhã seguinte, enquanto eu andava ali na rua, eu andei mais ou menos umas 2 ou 3 milhas e voltei. A presença dele estava tão poderosa na minha vida que nós começamos aquele culto e eu não sabia, eu não tinha nem ideia, mas aquele seria o dia em que Deus cumpriria aquela profecia que Ele me deu. E mais de 1000 nova-iorquinos iam ser batizados no Espírito Santo, com evidência em orar em línguas, assim como o Espírito Santo os capacitava. E eu preguei naquela tarde, e eu me lembro que a glória que veio sobre aquele lugar era como se uma tempestade tivesse passado por cima. Quer dizer, quando você sabe e sente aquela unção do Espírito Santo, você não consegue se satisfazer com qualquer outra coisa. Vocês que foram batizados com o Espírito Santo e ainda estão tentando ir para um mausoléu, uma igreja que não tem isso, você não vai sobreviver. Quando você experimenta a glória e o poder e a unção, você não se satisfaz mais com qualquer outra coisa. Aleluia! Você não aguenta mais pregadores mortos pregando sermões mortos para congregações mortas. E eu pedi para que eles viessem, como eu sempre faço. Vem até a frente, para ficar de pé ali na frente. E milhares deles vieram. Eles vieram de todas as partes do Madison Square Garden. Eles vieram e preencheram toda a parte da frente, preencheram todos os corredores e até o fim daquele estádio. Cada um daqueles corredores deviam ter ali 5.000 que vieram para ser cheios do Espírito. E eu pedi para que os crentes viessem ficar atrás deles, e só alguns puderam vir e ficar, porque estava tão cheio ali. E nós oramos por eles, e houve uma onda de glória que veio sobre aquele lugar. Centenas e centenas, e eu posso dizer sem exagerar que eu acho que milhares foram cheios. Não 1000, mas eu acredito que foi 2 a 3 mil pessoas, e eu sou muito conservador com esses números. Naquela noite nós saímos para Londres, e na próxima manhã eu me levantei para orar. Você ora o tempo todo, Jimmy? Eu não tenho escolha. Se ele não me disser o que pregar, eu não sei o que pregar. Se ele não me der o que ele quer que eu entregue a você, eu não sei o que fazer. Veja bem, eu nunca fui a um seminário. Pois sim. Nós estávamos em um hotel muito perto do Hyde Park, por causa da bondade de alguns dos amigos que estão presentes aqui essa noite. E eu saí no Hyde Park para orar, e eles têm tudo no mundo naquele tal de Hyde Park. E eu pensei, bom, eu vou orar ali, é um bom lugar para orar. E eu estava orando, e eu ainda vejo o lugar, eu vejo as árvores, eu vejo a rua. E o Espírito de Deus disse:
Na noite passada, você teve mais de 1000 pessoas batizadas no Espírito Santo. Eu cumpri a profecia que eu te dei em 1970. Eu ainda não tinha entendido. Eu não tinha nem pensado naquilo. E eu comecei a chorar e fiquei quebrantado. Ele me disse outra coisa. Ele disse: e eu estou te dando outra agora. Naquela época você não ia conseguir suportar, mas eu estou te dando uma outra agora. Você ainda não viu nada. Eu vou encher dezenas de milhares em um só culto, com o poder do Espírito Santo. A profecia de Pedro, que nos últimos dias eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, e esse é o maior sinal de que o arrebatamento vai acontecer. Por que é que ele está derramando o Espírito Santo? Ele está derramando para que a igreja fique preparada. Porque se eles rejeitarem, não há nada que Deus possa fazer. Ele já abriu a porta. Ele já deu a eles. E eu quero te dizer uma coisa: existem mais pregadores batistas cheios do Espírito Santo do que você pode imaginar. Pedro disse: o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Um padre da Igreja Católica me escreveu outro dia. Disse: eu estou cheio do Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? A maioria dos meus amigos protestantes ficaram bravos comigo porque eu deixo os católicos nervosos. Eu não faço isso, eu não deixo eles nervosos, eu apenas entrego a mensagem que Deus me disse para levar a eles, só isso. Eu amo os católicos. Ele disse: eu quero encontrar com você. E ele foi cheio de Espírito mesmo. Eu vi ele na televisão. Ele ainda está errado orando para Maria. Ele ainda está errado carregando aquele terço com ele. Ele ainda está errado se chamando de pai. Ele está errado na cabeça dele, mas está certo no seu coração. Está me entendendo? Aleluia. Ele disse: eu fui cheio do Espírito Santo. Eu acredito que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele disse: eu oro em língua todos os dias. Jesus encheu o meu coração. Eu estou tentando fazer o avivamento vir sobre os católicos. E eu disse: muito bom, faça isso. Eu estou tentando te dizer algo. Todas as vezes que alguém muito precioso, independente de quem eles sejam, venham e comece a orar em outras línguas, como o Espírito de Deus os capacita, isso é um sinal para o mundo inteiro que Jesus está para voltar. A trombeta está para tocar e Ele está preparando a igreja dele. Ele está preparando o seu povo. Ele está preparando o corpo dele. Ele está os preparando, e o único que pode preparar a igreja não são os seminários, não são escolas bíblicas e nem pregadores, mas é o Espírito Santo. Verdade. Esse é o único que pode preparar a igreja do Deus vivo. Concordo. Você está entendendo? Claro. O Espírito Santo é o pastor dessa igreja. O Espírito Santo é o evangelista através da televisão, enquanto eu falo aqui tropeçando em minhas próprias palavras. Verdade. O Espírito Santo, esse é o maior sinal de todos, que a trombeta está para tocar. Você está me ouvindo? Não deixe que isso passe batido por você, com indiferença ou falta de entendimento. Alguns de vocês aqui receberam o Espírito Santo nos últimos meses. 1 ano ou 2 atrás, você tacava dardos em minha foto toda manhã.
Você odiava o chão que eu pisava, e eu não estava nem aí. Mas o seu mundo inteiro foi transformado de cabeça para cima, não de cabeça para baixo. Pela primeira vez você está de cabeça para cima. Aleluia. Se alguém tivesse dito a você, criado em uma atmosfera religiosa litúrgica, tudo tão calado dentro da igreja que você não consegue diferenciar de um funeral. A única diferença é que eles não têm um caixão. Você pensou que isso é coisa de doido. Eles perderam a cabeça. O elevador deles não chegou ao topo. Só um maluco para agir dessa maneira na igreja. Esse negócio de balançar as mãos no alto, isso é repulsível. Gritando alto, meu Deus, eles são muito altos. Escandalosos. Agir dessa maneira na igreja. E quando eles falam naquela língua esquisita, eu não quero nada a ver com isso. Mas quer saber de uma coisa? Você é o mais alto em toda a igreja agora. O primeiro nos corredores a pular e dançar no Espírito, levantar as mãos e orar em línguas, porque Jesus Cristo mudou a sua vida totalmente, completamente, através do poder do Espírito Santo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Agora, nós das Assembleias de Deus, e nós das igrejas de Deus, e nós das igrejas pentecostais, e nós das igrejas quadrangulares, olhamos para você como se você estivesse doido. Você perdeu a cabeça, você fala alto. Não é? Qual o seu problema? Você fala alto. Qual o seu problema? Dançando para cima e para baixo do corredor. É isso que nós éramos e é isso que nós temos que voltar a ser, porque Deus disse que ia derramar o Espírito dele. Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Eu vou derramar, eu vou derramar, eu vou derramar, eu vou derramar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele disse: eu vou derramar. Ele não disse que ia só jogar um pouquinho aqui e ali. Ele disse que ia derramar. Derramar. Eu vou derramar. Eu vou fazer chover em você dos céus. Eu vou derramar em toda a carne. Eu vou derramar nos russos. Eu vou derramar nos chineses. Eu vou derramar nos japoneses. Eu vou derramar nos americanos. Eu vou derramar em todos os lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vai acontecer com ele? Esse é o tipo de Deus que eu sirvo. Quer dizer, isso é coisa grande. Quando nós construímos essa igreja, quando nós começamos a planejar, nós tínhamos acabado de começar a igreja. O Glenn Miller começou 6 anos e meio atrás, não foi? Esse é um dos homens que mais ama a Deus.
que você pode conhecer. Deus já vinha falando ao meu coração e eu não queria ceder. Eu não queria construir uma igreja. Eu não tinha desejo de construir uma igreja. Eu sou um evangelista, Senhor. Em caso que você não tenha percebido, o Glenn chegou até mim e disse, entrou ali no meu escritório, no outro lado da cidade, num prédio velho que tinha ali. E ele disse, Deus está mandando você construir uma igreja. Eu disse, não sei não, viu? Eu não quero fazer isso não. Eu não quero fazer isso não, não tem tempo. Eu não queria olhar para ele, ficava olhando para baixo e resmungando. Então ele voltou. E ele parece um profeta, não é? Então eu disse, tá bom, já que você insiste, vai lá, eu não tenho nada com isso. Eu não vou pregar lá, eu vou congregar lá, mas não vou pregar lá. E alguns de vocês, talvez um ou dois, vocês pensam que eu sou muito santo, não é mesmo? Mas eu tenho os meus problemas como você tem. Elias era um homem com as mesmas paixões. Verdade. O Glenn começou a igreja no Holiday Inn. O Holiday Inn começou mais igrejas, irmão Ward. O Holiday Inn o quê? Ali, na rua de baixo, Holiday Inn. E saímos daquele Holiday Inn para um outro Holiday Inn. Começamos com 100 pessoas, não foi, Glenn? Uma igreja bonita, 100 pessoas. Swag é uma mensagem. Alguns meses depois, Deus começou a falar comigo para construir uma igreja. E mais ou menos nessa época a gente tinha 400 pessoas. E eu não queria fazer. Deus me disse, construa a igreja que vai sentar 10 mil pessoas. E eu disse, Deus, eu tenho 400 pessoas e eu não estou ali na maioria das vezes. Eu vou escrever um livro em como construir uma igreja, nunca apareça. Nós viajávamos o tempo todo. E eu então pensei, como é que eu vou construir uma igreja para 10 mil pessoas? E nós tínhamos 400. Verdade, hein? Algumas dessas pessoas sentadas aqui na frente, eles estavam, eu não sei se eles estavam ali no primeiro domingo, mas eles estavam ali pela maioria dos domingos que começamos e não perderam muito. Eu não sei onde vocês estavam antes, eu não sei onde, antes de vocês se tornarem pentecostais, batistas. Nessa cidade, sabe, não existia nenhuma igreja pentecostal. Ou era batista ou era católico. Só isso. Quando o primeiro grupo vieram na igreja, eles entravam aqui, faziam o sinal da cruz, né? No, man, I thought. Mas eu quero te dizer um segredo. As melhores pessoas do mundo para construir uma igreja com elas são batistas cheios do Espírito Santo e católicos cheios do Espírito Santo. E eu vou te dizer por quê. Porque os batistas são as pessoas que mais trabalham na face da terra por Jesus Cristo. Em segundo lugar, os católicos pensam que o pregador, o padre, é perfeito. Aleluia! E eu não fiz como Deus queria, e nós fizemos isso aqui para 7 mil pessoas, com todos esses balcões. Mas eu temi. Deus está fazendo grandes coisas. Alguém diz, por que você precisa de todo esse prédio? Muita gente me pergunta isso. E eu digo, nós estamos tentando tocar o mundo inteiro. Todo ser humano na face da terra. Muito bem. Existe uma divisão no cristianismo e no mundo, entre o cristianismo e o mundo. A cruz de Jesus Cristo separa você do mundo. Você entende isso? A cruz separa você do mundo.
O batismo com o Espírito Santo separa você de uma religião morta e transpassada. Entenda isso. Deus disse a Moisés: diga a Faraó, deixe ir o meu povo, tire-os do Egito. Eles não são mais parte do Egito. Há uma separação que acontece. Separação. O que eu tenho que pregar, eu tenho adiado por toda a mensagem. Eu não quero pregar isso. Eu não gosto de pregar isso. E quando você ouvir, você vai dizer: eu não queria ter ouvido isso. Meu coração nunca esteve tão quebrantado como o dia de hoje. Nunca. Eu nunca trabalhei com um fardo tão triste. Se levantou em Jerusalém, olhou para as pessoas e disse: eles são como ovelhas sem pastor. As pessoas seguem pastores. E eu ouvi, eu acho que foi o Dave Wilkerson ou foi o Don Blank, um dos dois disse, talvez foi Charles Greenwood, que disse: existem criadores de ovelhas, existem mercenários e existem pastores. Os criadores de ovelhas conduzem as ovelhas. Conduzem as ovelhas para o seu próprio engrandecimento, ego ou orgulho. Está me ouvindo? As ovelhas são secundárias. O criador de ovelha força as ovelhas a ir onde ele quer que elas vão. E também há um mercenário que está nisso por dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Eu me lembro em Detroit, no Michigan, com o Bon Bowman. Na primeira reunião, que durou 4 semanas, a segunda durou 9 semanas. E naquela segunda reunião, se eu me lembro bem, foi numa sexta-noite, o lugar estava cheio. Tinha uma plataforma naquela igreja antiga que eles construíram ali. E o culto terminou e uma mulher veio até mim. E ela devia ter 50 anos de idade, eu acho. Ela tinha um casaco bem velho que estava usando, e era fevereiro ou janeiro, e a reunião começou em janeiro. Um casaco muito velho. Aquele casaco velho, você não conseguiria nem dar de graça para alguém, porque estava tão velho, tão sujo. Você olhava para ela e dava para saber que a vida dela tinha sido difícil. Ela chegou até a gente e queimava no meu espírito, eu nunca vou esquecer. E foi Deus que fez isso. Ela chegou até mim e disse: irmão Swagger, eu me virei, olhei para ela e a vi. E ela disse: Deus mandou eu te entregar isso. E ela colocou um bolo de dinheiro em minha mão. Muitas pessoas fazem isso. Mas eu fiz algo que eu nunca fiz antes. Eu segurei a mão dela e eu não queria largar, e ela começou a sair e ir embora. E eu segurei as mãos dela. E eu disse: irmã, isso foi em 1970, eu disse: irmã, quanto tem aqui? Na minha mente, eu só podia pensar na aparência dela, que eu sabia que era pobre, e ela disse: $32. E eu disse: o que você faz para viver? Ela baixou a cabeça e teve vergonha. Eu tive que perguntar pela segunda vez, porque eu não entendi a primeira vez, e eu perguntei: o que é que você faz para viver? E ela disse: eu lavo o chão. E eu disse: você quer dizer, você fica de joelho o tempo todo? Ela disse: sim, de joelhos o tempo todo. E eu perguntei: quanto você ganhou essa semana? E ela disse:
$32. E eu disse: você deu tudo essa organização sem que ele esteja supervisionando para ver se não é verdade? Se eu pagar um almoço para aquele pastor ali, eu tenho que assinar o nome deles atrás do recibo e ele vê para ver se é isso mesmo que está certo. E existem pastores que guiam o rebanho. Some through the waters and some through the flood. Some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, but God. É possível encontrar pregadores que têm convicções hoje em dia. Está me ouvindo? Estou falando de convicção, pregadores que têm convicções, que vão se levantar independente do que venha contra eles para dizer isso está certo e isso está errado. Eu não me lembro de ter ouvido um pastor subir em um púlpito e com amor dizer ao povo dele: eu sei que eles fazem, mas não tem chegado aos meus ouvidos ou à televisão quando vejo, e dizer isso está errado. Em segundo lugar, está ficando cada vez mais difícil encontrar pastores que entendem qualquer coisa da liderança do Espírito Santo. Nessa manhã eu liguei a televisão em um pregador que eu conheço e que eu amo muito. O meu coração partiu. Eu escutei 30 minutos de música que se enquadrariam melhor se fossem um canal do mundo, por roqueiros exibindo a própria carne. E de repente um livro aparece na tela e diz como receber o Espírito Santo e ser usado com os dons do Espírito. Quando nós misturamos o Espírito Santo com poderes demoníacos do inferno, nós estamos em apuros. Você está me ouvindo? Nós estamos em apuros. Alguns de vocês se perguntam, e até eles se perguntam, por que é que todas as vezes que eles cantam, às vezes eu perco algumas, mas toda vez que eles tocam a guitarra ou eles cantam, eu escuto com o ouvido aguçado. E às vezes por dias eles trabalham em uma música, então eu escuto e digo não, porque o Espírito Santo disse não, isso me ofende. Alguém disse isso é só o seu gosto musical. Não existe isso. É seguir o guiar do Espírito Santo, o que o Espírito quer e o que o Espírito quer. Os maiores roqueiros religiosos da nação querem se encontrar comigo em alguns dias. Eles não vão gostar o que eles vão escutar. Esse homem aqui era o gerente da nossa estação de rádio em Houston, no Texas. Ele era o gerente de todas elas. Hardy Brundage. Talvez existam, não com ele, mas algumas das outras rádios que estão tocando em nossas rádios que nós não gostamos, nós não escutamos isso. Se eu escutar isso, eu te mando embora. Se ele escutar isso, ele manda eles embora. E alguém pode dizer, você não consegue levantar a sua média. Eu não estou nem aí para a minha média. Eu estou tentando obedecer a Ele que me chamou para ser um soldado. Isso é o que vai chocar você. O movimento pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular, Santidade Pentecostal vão morrer. Porque eles estão chegando ao ponto que eles não sabem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Me ouça, é ruim o suficiente fazer algo que é errado, como eu ouvi nessa manhã. Mas a coisa pior é quando você faz e você nem sabe que está errado. Está me entendendo? Veja bem, Deus me deu uma mensagem para as Assembleias de Deus, para a Igreja de Deus,
e a quadrangular, e a santidade pentecostal, e não está indo muito bem. E a pior parte disso é, eu só estou começando. Deixe-me terminar. Quando acontecer o arrebatamento, não vai ser silencioso. Alguém disse, eles não vão sentir falta da gente quando nós formos embora. Querido, não acredite nisso. Quando nós sairmos daqui, nada que vai ficar vale a pena ser comentado. Jesus disse que você é o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós formos embora, não vai ficar nada a não ser um inferno. A única coisa que mantém esse planeta mais ou menos são os filhos do Deus vivo, com Jesus Cristo no coração e na vida deles. Deixe-me terminar com essas palavras. Eu não terminei ainda, mas o meu tempo acabou e amanhã de manhã eu tenho que começar de novo. Eu tenho que começar com um outro texto bíblico, domingo de manhã. Muito bem. Eu sei de cabeça, mas eu quero que você me veja abrir esse livro e ler dele. 2000 anos atrás, João era conhecido como Voz de Trovão. Ele tinha 100 anos de idade quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi o último a morrer. Eu posso imaginar os pensamentos que passavam em sua cabeça. Tiago, o irmão dele, tinha sido o primeiro a morrer. Já fazia tanto tempo. Pedro já tinha partido há muito tempo. Tomé já tinha morrido também na Índia. Natanael já tinha ido. Mateus, o coletor, já tinha ido. Todos já tinham partido. O cabelo dele agora está branco, como um escravo na ilha de Patmos. Ele é o único que sobrevive. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de assistir uma mensagem renovadora, impactante sobre o arrebatamento da igreja. Espero que você tenha gostado. Mensagem que fala aos nossos corações. Deixe o seu comentário. Comente aí o que você achou, que Deus falou com você. Mensagem pregada há quase 40 anos atrás e fala tanto aos nossos corações. Mensagens que não são pregadas nos nossos tempos de hoje. Uma mensagem que vale a pena você curtir, compartilhar e comentar. Fala o que Deus falou com você. Você que acompanhou até agora, comente aí o que Deus falou com essa mensagem sobre o arrebatamento. Graças a Deus, que os nossos reacts têm atingido muitas pessoas e elas têm sido edificadas com esse tipo de mensagem, porque são mensagens que faltam em nossos púlpitos, são mensagens que faltam nos domingos, que faltam nas ceias, que faltam nos pregadores de hoje. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E você que deseja fazer um curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel, livre em teologia, com mais de 40 disciplinas, estudar a palavra de Deus comigo, um curso de Aprenda a Pregar, Oratória e Interpretação Bíblica, é só você acessar o nosso curso, o nosso seminário, teologiaalcancetodos.com.br, acessar o nosso site, porque lá nós vamos ter o nosso curso preparado para você.